Qual que é a tua reação quando Deus se move de forma diferente daquilo que você esperava? É isso que aconteceu lá no primeiro grande despertar na Inglaterra, quando Deus começa a se mover através de John Wesley, George Whitefield e outros pregadores que pregavam em praças, pregavam publicamente, condenando o pecado, falando sobre a obra redentora da cruz, e como consequência disso houve muita salvação, muita transformação, um movimento de consagração espiritual, mas também algumas manifestações em que os líderes daquele movimento não estavam preparados para gerenciar. Então nasce um embate, uma tensão entre John Wesley e George Whitefield. Mas mesmo antes de entrar nessa tensão, quero trazer aqui na palavra algumas manifestações que aconteceram com homens de Deus quando o Espírito Santo ou quando o Senhor se moveu de uma forma diferente. Por exemplo, Ezequiel, vou trazer alguns textos, você pode anotar aí e ler com calma depois. Ezequiel 1:28. Olha o que diz o homem de Deus. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Então Ezequiel aqui, ele cai diante da glória de Deus. Daniel 10:8 e 9. Fiquei sozinho olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Ouvi-o falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra, inconsciente. Mais uma vez aqui temos uma manifestação diante da presença de Deus. João 18:6. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Aqui então soldados armados caem por terra diante da glória de Jesus. Apocalipse 1:17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Agora aqui alguns outros relatos de tremores e reações físicas diante da presença de Deus. Jeremias 23:9. O meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Olha que interessante. Talvez você já pensou, pastor, por que eu começo a tremer às vezes na presença de Deus? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? A verdade é que pode ser bom, também pode ser um sinal de libertação, mas no caso de Jeremias não era libertação, ele tremia diante da presença de Deus. Todos os meus ossos tremem. Estou como um homem embriagado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Marcos 9:20, assim que o Espírito viu Jesus, provocou no menino uma convulsão. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando. Nesse caso, obviamente, é uma reação física que não é demoníaca, uma resposta do demônio, uma tentativa de fuga. Aquele demônio que oprimiu o menino, ele começa a se manifestar, obviamente, desesperado diante da glória de Jesus. Agora, alguns relatos de gritos, de clamores ou de choro intenso. Talvez você que vai num culto, num evento, numa reunião de oração e fala assim, por que tanto choro? Por que esse grito? Por que esse clamor? Neemias 8:9, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Então aqui a gente vê um choro que acompanhava uma pregação. Atos 2:37, ouvindo isso, ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? Então, mais uma vez, uma reação aí um pouco diferente. Lucas 18:38, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nós vemos que ao longo da palavra temos manifestações que acompanham moveres de Deus e essas manifestações não são sempre bem entendidas quando falamos de avivamento. Então falamos aqui do embate entre John Wesley, o líder do movimento metodista, e de George Whitefield. George Whitefield, ele gostava de um culto com mais ordem, um culto talvez um pouco mais calmo, uma ênfase na palavra, e John Wesley começa a defender que estes sinais ou essas manifestações, elas poderiam vir da parte de Deus. Algumas das manifestações eram pessoas caindo no chão sem força alguma, ou outras que tremiam violentamente, outras que choravam, gritavam em alta voz, e havia também
convulsões ou perda total de sentidos. Então, como já falei, Whitefield valorizava a ordem no culto e achava que parte dessas manifestações era puro emocionalismo ou resultado de uma sugestão psicológica. Ele chega até mesmo a repreender publicamente pessoas que manifestavam de tal forma. Então existe uma carta, um relato onde John Wesley conversa com George Whitefield e ele vai falar sobre essa conversa e aquilo que aconteceu no seu journal, aquilo que foi escrito aqui no dia 7 de julho de 1739, logo após o encontro de Wesley e Whitefield, onde eles discutiram sinais visíveis que acompanhavam a obra interior do Espírito Santo. Olha esse relato. No sábado, dia 7, eu tive a oportunidade de conversar com Whitefield sobre aqueles sinais exteriores que tantas vezes acompanhavam a obra interior de Deus. Eu constatei que suas objeções se baseavam, sobretudo, em grosseiras deturpações de fatos. Mas no dia seguinte, ele teve a oportunidade de informar-se melhor, logo que começou o seu sermão e convidou os pecadores a crerem em Cristo. 4 pessoas desabaram perto dele quase que ao mesmo tempo. Então, nós vemos aqui que mesmo Whitefield, que não gostava ou não cria naquilo, quando ele começa a pregar diante daquele público, houve essas manifestações da presença de Deus. Então eu creio que parte do nosso papel quando estamos diante de algo que não estamos acostumados, precisamos entender que existem extremos. Um extremo é aceitar tudo sem o mínimo de discernimento. O outro extremo é simplesmente condenar tudo aquilo que é diferente, talvez por uma posição de orgulho ou até um zelo extremo onde não queremos pecar e cair no outro lado. Então, quando nós olhamos para a palavra, lá em 1 Tessalonicenses 5:19 até o versículo 21, vai falar o seguinte: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, diante dessas manifestações que eram incomuns, que começam a acontecer nesse primeiro grande despertar, George Whitefield vai optar por um lugar mais conservador e ele até meio que rejeita tais manifestações, e John Wesley estava mais aberto, tendo aí uma expectativa ou buscando um discernimento para saber se aquilo era ou não era de Deus. Ele vai relatar o seguinte em uma de suas cartas: não me atrevo a falar contra essas manifestações enquanto não vir nelas fruto mau, ou não encontrá-las condenadas pela palavra de Deus. Então você vê que a ênfase de John Wesley era seguir a palavra de Deus e ao mesmo tempo estar aberto para aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. E ele se questionava: houve arrependimento verdadeiro? A pessoa permaneceu firme na fé? Houve transformação moral e espiritual? Eram questionamentos que ele fazia diante de tais acontecimentos. É evidente que muitas vezes vemos pessoas que caem no espírito e se levantam para fofocar, ou pessoas que oram muito em línguas, mas têm um caráter muito diferente daquilo que é o caráter de Cristo. Precisamos de um mover que busca santidade, que busca consagração, que zela pela palavra, que clama pela presença do Espírito Santo mais do que pelas manifestações do Espírito, mas por intimidade, por paixão pela presença de Deus. Mas precisamos estar abertos. Então, quando olhamos para as Escrituras em 1 Tessalonicenses 5:19 até 21, eu quero deixar isso com você: não apaguem o Espírito. Se você não tem certeza se é do Espírito Santo ou não, não apague o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Que Deus nos dê o discernimento para entender aquilo que vem do alto, aquilo que vem da carne e aquilo que precisa ser refutado, exortado ou corrigido.
vemos que ao longo desses avivamentos, Deus constantemente se moveu de forma que a mente humana não conseguia explicar. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, envia para algumas pessoas e lembrando do meu livro Avivamento Sustentável, onde você vai ter outras histórias, relatos e também base bíblica para aquilo que estamos falando. Um grande abraço.